Amém? Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor, versículo 16, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da lei são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a esta. A esse respeito, ao qual vos tenho declarado, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24, os quais são de Cristo, crucifica a carne com suas paixões e com concupiscência. Versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixamos possuir de vanglória, provocando um aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém. O texto foi longo, podeis sentar em nome de Jesus. Aleluia. Mas é fundamental, foi fundamental nós ler esse texto nesta noite, porque é uma palavra oportuna para os dias de hoje. Eu queria dar um tema específico para nós entender o que Deus Ele quer falar conosco nesta noite. A graça de Cristo é suficiente para o homem ser salvo. O que é graça? A graça de Deus é favor imerecível. Eu e você não tinha a capacidade de ser salvo. E Paulo, ele estava rebatendo. Dentro dessa introdução, eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque dentro da introdução que nós vamos entender o texto qual nós lemos nesta noite. E Paulo, ele estava rebatendo uma doutrina dos quais era conhecida, pastor, como os judaizantes, os quais dizia que só a morte de Cristo não era suficiente para o homem ser salvo, para a mulher não ser salva. Mas nós sabemos que Cristo, ele morreu, e ele morrendo, nós morremos para o pecado, estamos vivos para Deus. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Nós podemos notar que Paulo, ele rebateu esses judaizantes, os quais queria inserir naquelas igrejas e dizer que só a morte de Cristo não era suficiente para o homem ser salvo. Mas Paulo, ele no capítulo 1, se você notar, no versículo 8, Paulo diz: se ainda descer um anjo do céu e pregue outro evangelho, que não seja esse o qual nós pregamos, considerai anátema, considerai maldito. Porque Paulo estava dizendo em outras palavras: vocês podem fazer todo tipo de arrumadinho, dizer que o homem tem de cumprir a lei
necessário. Por quê, pregador? Porque a lei se cumpriu em Cristo. Aleluia. Por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque a graça nos alcançou. E no capítulo 2, se você notar aí, irmão Penha, você vai notar que João, ou Pedro, na realidade, ele desce para uma cidade a qual o nome diz, irmão, no capítulo 2 e no versículo 5, a Antioquia. Estava lá Paulo. E se nós começar a meditar e notar, Paulo estando lá, sentado com gentios, e Pedro também estava, pastor. Eu acho interessante que e ali, quando chegou alguns que estavam com Tiago, alguns que estavam lá com Tiago, começou ali Pedro sair de perto dos gentios, e Paulo, ele começa a rebater a atitude de Pedro, e diz assim, no versículo 19 do capítulo 2, olha o que diz. Capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de quem? Deus. Ele está dizendo, eu morri para a lei. Agora eu vivo na carne, eu vivo para o Filho de quem? Deus. Pregar devagar, irmão. Glória. Porque ontem eu já preguei, estou com a garganta um pouco inflamada, mas sentindo o coração de vir esta noite para falar esta palavra. Glória a Deus. Porque Deus, Ele me tirou das trevas. Aleluia. E me colocou na maravilhosa Glória a luz. Deus. E eu vim nesta noite te dizer que a graça é suficiente Aleluia. para você ser salvo. Oh, glória. Não adianta achar que alguns a pretexto vai fazer você subir o céu. O que vai fazer você subir o céu é você obedecer a palavra de Deus. É verdade. Note comigo, que eu não quero perder tempo. No capítulo 5 e no versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 13. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Amém. Capítulo 6, versículo 13. Nota aí na sua Bíblia que Paulo, ele diz assim: porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade. Eu falei que eu estou pregando devagar para todo mundo entender. Aqui ele está dizendo, olha, vocês foram chamados à liberdade. E que liberdade é essa, irmã Penha? Que liberdade é essa, pregador? A liberdade da graça, não a liberdade da lei, não a liberdade do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo diz, porque vós, irmão, fosse chamado à liberdade, porém, não usei da liberdade para dar ocasião o quê? Me ajuda a pregar? A carne. Se antes serve um dos outros pelo amor. Agora ele mostra, vocês querem cumprir a lei? Versículo 14. Ele diz, vocês querem cumprir a lei mesmo? Tem certeza que vocês querem cumprir a lei? Vocês judaizantes, vocês querem cumprir a lei? Cumpre a lei aí. Porque toda a lei se cumpre. Um só preceito. A saber, amará o teu próximo como a ti. Essa é a lei que o Senhor deixou. Aleluia. Esse é o mandamento que Ele deixou. Você vai daqui a pouco entender comigo se realmente nós estamos cumprindo aquilo que Cristo
determinou para mim e para você. Glória a Deus. Você vai sair daqui diferente se você estiver ligado na palavra. Glória a Porque Deus fala através da palavra. Note que na introdução eu falei: se ainda descer um anjo no céu e pregue outro evangelho que não seja esse, considerai o quê? Anátema. Não adianta arrumação, mas o que adianta é a palavra. Glória. É a palavra que edifica, que foi dito nesta noite. Glória a Deus. É a palavra que nos enche o coração de alegria. É a palavra que nos faz amar. É a palavra que nos dá a direção a qual percorrer. Aleluia. Agora, Paulo, ele diz: olha, vocês não podem cumprir a lei. Sabe por quê? 3 atributos. No versículo 15, mostra para quem quer cumprir a lei. Olha o que diz. Se vós, porém, vos morderdes, primeiro, Paulo está dizendo: se você for cumprir a lei, você vai se morder. Segundo, aleluia. Segundo, se vós, porém, vos mordeis, devorai uns aos outros, verdes que não sejais mutuamente destruído. Paulo está dizendo: vocês não podem, o homem em sua natureza humana não tem a capacidade de ser salvo pela lei. Por quê, pastor? Pastor sabe mais do que eu. Porque se você tentar cumprir a lei, se você errar um mandamento, você errou os novos 10. Assim seja, o homem não tem a sua capacidade de ser salvo pela lei. Por isso que Paulo diz: vocês vão se morder, vocês vão se devorar, vocês vão se destruir. Agora no versículo 15, pastor, ele aponta a doutrina de ser guiado pelo Espírito. Note comigo dentro do texto. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e não jamais satisfazer a concupiscência da carne. Ele diz: vocês necessitam andar no Espírito. Vocês necessitam ser guiados pelo Espírito. Vocês que estão na graça, vocês agora têm a mente transformada. Agora vocês não podem querer devorar uns aos outros. Vocês não podem querer devorar. Por quê? Porque se vocês estão querendo fazer isso, vocês estão não na graça, mas sim na lei, atributo da lei. Aleluia. Se você for em Romanos, eu acho interessante que eu vou pregando e o Espírito vai lembrando o que eu já li. Aleluia. Se você for em Romanos capítulo 3, irmã Peia, e o versículo 20 diz que a lei, pastor, aponta ao pecado. Lá, Calabaxé, aponta ao pecado, mas a lei, ela não pode te salvar. É verdade. Só quem pode salvar é a graça do Cordeiro de Deus. O que João disse aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória. E quem é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, mas sim da graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Note, mesmo nós sendo guiados pelo Espírito. Note comigo que no versículo 17, pastor, mesmo a gente sendo guiado pelo Espírito, muitas das vezes a natureza humana ela quer inclinar para o pecado. Note comigo que há aqui uma luta, irmã Peia. Missionário, há uma luta. Versículo 17. Porque a carne milita contra o quê? E o Espírito contra quê? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso. Paulo disse: o que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu acabo. Sabe o que é isso? Natureza decaída. Mas há uma diferença. Quem está na graça
reconhece o seu pecado. Aqui tem 7 dedos. 7 dias durante a semana nós erramos, tropeçamos, mas a diferença é: quem tem a mente e é guiado pelo Espírito reconhece a sua falha e o seu pecado. Daqui a pouco você vai entender o atributo da carne. Se algum desses atributos da carne está acontecendo em sua vida, você que vai ver esta live, note que os atributos da carne vai apontar se realmente você está na lei, ou você está fora da lei, ou você está na graça. Há aqui 2 pontos: a lei e a graça. Nós temos de estar debaixo de quê? Da graça do Cordeiro. E aqui ele diz que há uma luta. Eu acho interessante, irmã Penha, que ele diz no 17 que há uma luta. Aí no versículo 18, pastor, ele diz: mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre. Ou seja, se você for aí na sua Bíblia, no capítulo 8 de Romanos, e no versículo 14, nos diz assim: todo aquele que tem o Espírito de Deus é filho de quem? De Deus. E quem é filho de Deus não está debaixo da, mas está debaixo da graça. É Bíblia, viu? Aleluia. Agora ele vai mostrar os atributos de quem está nas obras da carne. Note comigo, versículo 19. Acredito que vai dar tempo. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição. Aqui eu paro. Eu acredito que você vai ouvir aí nessa live o que é prostituição. Muitos pregadores não querem pregar uma palavra a qual nos mostra as características da prostituição. Primeiro ponto: a prostituição é obra da carne. O que é prostituição? Relação ilícita. Esposa traindo esposo. E vice-versa. Jovens tendo relação antes do casamento. Nós estamos no século 21. É tudo liberal. Ei, nós não estamos no tempo de Sodoma e Gomorra. Nós estamos na graça. E Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, e o versículo 18: fugir de toda impureza, de todo pecado que o homem comete fora do corpo. Por que Paulo disse isso? Porque o corpo, a igreja, ela é santa e ela não pode estar na prostituição. É tanto que Paulo diz: fugir de toda a impureza. Aleluia. E a prostituição é a obra de quem, irmã Penha? Da carne. Eu não vou perder tempo. Segundo ponto, porque Paulo, pastor, ele apontou 3 classes. É 4, mas não vai dar tempo. Vou apontar 3 classes. E a primeira classe que Paulo apontou é pecados sexuais. É a Bíblia. Olha o que diz prostituição. Segundo ponto: impureza. O que é impureza, pregador? Mente poluída. Aquela pessoa que maquina o mal. Aquelas pessoas que diz assim para você: o que você vai fazer na igreja? Fique em casa. Mas aquele que tem a mente de Cristo diz: eu vou ouvir a voz de Deus, porque Deus me chamou para fazer a diferença. É para quem é cristão, irmão, não pode estar na impureza, mente poluída. O mundo aí fora, ele maquina nos tirar da casa do Senhor.
O diabo, ele usa pessoas para querer embaraçar a mente dos cristãos. Diz que não tem problema. Ah, mulher, não liga com isso, você com essa besteira, é só um pouquinho. Impureza, mente poluída aí fora. Mas o crente que é crente tem a mente de quem? A mente de Cristo transformado, mudança de percurso. E não se embaraça com quem tem a mente poluída. Aleluia. Terceira classe de pecados sexuais. Note comigo, lascívia. Eu falei que não ia dar tempo. Lascívia. O que é lascívia? Na classe de pecados sexuais. Sensualidade exagerada. Você notou que nesses últimos tempos tem pessoas se escandalizando nas redes sociais. Tem pessoas que não têm pudor no que se veste. Tem pessoas aí fora que diz que é cristão, mas as vestes não mostram se realmente é cristão. É lascívia, sensualidade exagerada. Hoje eu estava lendo, pastor, a carta de João à igreja de Tiatira. Se não me falha a memória, tinha uma mulher chamada Jezabel, e essa mulher seduzia uma grande parte da igreja para se prostituir, para comer alimentos oferecidos a ídolos. Mas quem é crente, irmão, ele não está na lascívia, ele tem pudor no que se veste. Sabe por quê? Porque quem tem a lascívia, irmão, ele passa uma hora no espelho, mas não passa uma hora de joelho orando. Você não esperava uma palavra nesta noite, mas o pastor já me conhece quando eu prego. Eu não vou pregar para agradar, mas eu vou pregar o que está escrito. Aleluia. Lascívia, sensualidade exagerada. Segunda classe, que eu não quero perder tempo, irmã Penha, está no versículo 20. Idolatria. Certo? Idolatria pode ser imagens. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo acredita que é cristão. Mas idolatria pode ser algo a mais. E que algo a mais é esse, pregador? A sua moto, a sua casa, os seus filhos não podem estar acima de Deus. Será que nós estamos com essa mente, sabendo que Deus está acima de tudo? Se nós colocar o carro, a moto, a família acima de Deus, nós estamos idolatrando tudo isso que é passageiro. Está esquecendo que é eterno, que é o céu. E só quem vai subir é quem ama Cristo acima de todas as coisas. É idolatria. E a segunda classe de pecados religiosos, feitiçaria. Feitiçaria a pretexto. Coloca um alinho lá, isso é besteira. Colocar um alinho na carteira, quem já ouviu isso? Colocar um alinho na carteira não tem problema nenhum. É encher de dinheiro. Meu Deus. Isso não é atitude de quem é cristão. Sabe por quê? O Deus que nós servimos, Ele não deixa faltar o pão. O Deus que nós servimos é um Deus que tem um controle de tudo em suas mãos. Muitas das vezes nós achamos que Ele não está conosco, mas Ele disse em sua palavra: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Há uma promessa para quem está na graça, e que a graça é suficiente para subir para o céu. Glória. Eu falei que não ia dar tempo e não vai, mas a terceira classe, pastor, foi onde me chamou mais atenção. Aleluia. Onde eu fiquei parando e meditando, ainda está no versículo 20, irmã Penha.
nos aponta inimizade. Inimizade. Dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Diz, vai louvar hoje? Hoje eu não vou, não. Já não vou sentar mais perto dela. Eu não suporto a voz dela. Ele vai louvar hoje? Eu não vou. É ele que vai pregar? Eu não vou. Isso é inimizade, dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Eu não suporto o meu vizinho. Isso não é atitude de quem tem o fruto do Espírito. Note que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você não esperava não essa palavra nesta noite. Mas Deus quis marcar um encontro contigo nesta noite. Eu sou desse tipo de pregador que eu não ligo com glória. Eu ligo com você com a Bíblia aberta ou você atento à palavra. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Eu tenho o que está escrito. Inimizade, dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Obra da carne. Segundo ponto, nos mostra porfia, irmã Penha. Porfia, pastor. O que é porfia? Disputa por poder. Glória a Deus. Pessoas que acham ser melhor porque tem um dom de pregar. Pessoas que acham que é melhor porque tem mais amizade com o líder da igreja. Mas não adianta ter amizade. Só amizade é importante. Mas o líder da igreja tem a visão do céu. E é Deus que guia ele através do seu Espírito Santo. Porque nós sabemos, irmão, que disputa de poder, muitas pessoas querem ser consagrados sem chamado nenhum, sem capacidade nenhuma. E fica cobrando cargo. Ei, quando Deus levanta, mas quando Deus abate, espera o tempo de Deus. Glória a Deus. É Deus que levanta. É Deus que vai resolver por ti. Não adianta você disputar poder. Não adianta você abrir a sua boca e achar que você vai resolver porque você tem um dom. Você aí na live, dom não salva. Salva? Não salva. O que salva é a santificação. Aleluia. O que salva é você se afastar do pecado. E a terceira classe dos pecados sociais nos mostra facções. O que é facções? Indivíduo, grupo de pessoas. Aquele grupo de pessoas. Note que ele falou sobre porfia.